Bom, então já estamos ao vivo aqui. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Marco Antônio Pereira, muito boa tarde, obrigado pela generosidade aí em participar desse bate-papo conosco aí sobre cinema brasileiro, sobre cinema independente, sobre o seu cinema, né? A gente tem aqui entre o nosso público alunos da Unicamp, do curso de pós-graduação em multimeios da Unicamp, do doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, né? São alunos que estão frequentando o nosso curso de Cinema de Ficção Científica nesse semestre, e devemos ter também alunos que estão no curso de graduação em Comunicação Social e Mediologia, frequentando a disciplina de Oficina de Roteiro 2, neste segundo semestre de 2020, que nós já estamos em 2021, mas esse ainda é o final, né? É a última semana de aulas, né, do nosso segundo semestre letivo de 2020. Então, eu agradeço muito a sua presença, Marco. Vou fazer uma breve introdução aqui. Eu imagino que todos já conheçam uma parte do seu trabalho, pelo menos, e conforme eu circulei, né, no convite, o Marco Antônio Pereira é cineasta, né, roteirista, montador, mas pelo nome cineasta já engloba tudo, né, diretor de fotografia. Marco Antônio Pereira, que eu conheci, acho que há cerca de 2 anos ou um pouco mais, no Festival de Cinema de Tiradentes, né, Marco? Em que ele exibiu um filme muito bonito, curta-metragem A Retirada para um Coração Bruto, né? Marco é diretor, né? Eu vou falar aqui os títulos dos curtas, né, que ele realizou: A Retirada para um Coração Bruto, Alma Bandida, né? A Teoria sobre um Planeta Estranho e 4 bilhões de infinitos, né? O cinema do Marco, eu acho que, além de ser um cinema independente, bastante autoral, tem uma ligação muito forte com o local de onde ele vem, né, que é Cordisburgo, cidade no interior mineiro, que também é a cidade natal do Guimarães Rosa. E vocês veem muito dessa ligação do Marco com aquela região nos filmes dele, eu acredito. Mas ele vai falar sobre isso muito melhor do que eu poderia falar aqui. Eu queria dar as boas-vindas, então, ao Marco, mais uma vez, e começar colocando uma pergunta para ele, porque isso daqui é um bate-papo, né? Um bate-papo informal. Marco, como é que começou essa história de cinema na sua vida? Se você puder falar. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde a todos os alunos aí da pós-graduação da Unicamp. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa aula. É uma história que eu já repito há muito tempo, mas talvez alguém aí não sabe, né? Nunca me ouviu falar. É porque eu nasci na cidade de Cordisburgo e morei em Cordisburgo até os 18 anos. Quando, a partir dali, então, eu ganhei uma bolsa no ProUni e fui estudar jornalismo em Belo Horizonte. Então, só quando eu estava estudando jornalismo, fazendo a faculdade de jornalismo, que eu tive a oportunidade de ir ao cinema. Até então, eu não entendia, eu não sabia que tinha um diretor por trás ali de um filme, que tinha um roteirista. Eu estava acostumado a assistir a Globo, porque em Belo Horizonte, em Cordisburgo, só pegava a Globo. Para quem tinha TV comum, né? Então, quando eu fui ao cinema pela primeira vez, eu achei aquilo incrível, cara. O filme sendo exibido na tela grande. E dali, eu lembro que foi, se eu não me engano, dia 23 de janeiro ou de fevereiro de 2007. Eu lembro que eu pesquisei isso depois, que era um projeto chamado Imagem e Pensamento, no Cine Humberto Mauro, do Palácio das Artes. Então, desde então, eu tenho pensado em cinema quase todo dia. Mas só em 2017, 10 anos depois, quando meu filho ia nascer, que eu falei, agora eu vou fazer os meus filmes. Foi então que começou então essa saga dos curtas-metragens. Eu tinha morado em vários lugares, inclusive
em Campinas. Eu morei aí 2 anos. E quando eu estava voltando para Cordisburgo, e de lá eu decidi que eu ia fazer os filmes com cenários de lá, com pessoas de lá, e usando coisas histórias que eu tinha ouvido desde cedo. Sim, bacana, Marcos. Então, isso começa então pela cinefilia, né? Que é a sua vontade, né, de começar a realizar, ela começa pela sua frequência ao cinema mesmo, né? Você lembra de como que era era cinema de rua? Como é que era essa... Então até os 19 anos, o que eu assisti foram filmes da Sessão da Tarde, da Tela Quente e do Domingo Maior. Então, Rambo, Lagoa Azul. Só que, assim, lá quando eu tinha uns 16 anos, a Rede Minas, que é uma TV estatal de Minas Gerais, começou a pegar lá em Cordisburgo também. Sim. Então, a Rede Minas já passava muita coisa do cinema mineiro, alguns curtas e muitos documentários, né? Que eu lembro que tinha um programa de documentário que até falava assim, quando a realidade começa a ficar parecendo ficção, é hora de fazer documentário. Tinha esse slogan mesmo. Eu esqueci o nome do programa. Eu também, mas eu lembro desse slogan vivamente, assim, era exatamente isso. Isso. Né? Aí eu comecei a assistir aquilo, eu falei, nossa, isso aqui, eu gosto disso. Eu me interesso mais por isso do que esses filmes, assim. Lógico que a gente assiste filme de Hollywood e se diverte. Só que é como se o filme de Hollywood é como se fosse aquele doce, né? Você vai envelhecendo, você não aguenta mais comer aquele tanto de doce. Criança gosta de doce. Aí, assim, depois que você começa a estudar cinema, conhecer cinema mais alternativo, outras propostas de cinema, você vai assistir, por exemplo, Transformers, você já não aguenta mais, né? É tanto efeito 3D, o roteiro é tão mastigado, né? Que você meio que já não começa mais a gostar daquilo. Mas então, depois que eu fui ao cinema, aí, assim, no Cine Humberto Mauro, a entrada era R$5. E para estudante, que era o meu caso, era R$2,50. Então, você pagava R$2,50 para assistir, por exemplo, o filme Monstros, lá do Coletivo Alumbramento. Então, foi quando eu comecei a ver tudo que estava acontecendo no cinema contemporâneo brasileiro. Eu comecei mais pelo cinema brasileiro, entendeu? Tanto que até hoje... Em BH. Em Cordisburgo, eu não tive formação cinéfila assim, não. Até porque... É porque também o contato... Naquela época, né? Tinha DVD, estava chegando os DVDs na época, era fita VHS. Na minha casa não tinha... nem videocassete, depois de algum tempo ia ter DVD, e os filmes eram filme que era pirateado mesmo, né? Eu lembro que eu cheguei a assistir o Tropa de Elite pirateado. Mas aí eu acho que era no meu primeiro ano de faculdade, eu já estava sabendo o que era cinema, e eu também não falo assim que eu descobri o cinema e aí eu decidi que aquilo era o que eu queria, não. Eu acho que é mais um encontro mesmo com um propósito do que eu meio que nasci para fazer, já, sabe? Já parece que estava escrito já que eu ia ir no cinema e apaixonar, e eu só encontrei, né, o meu propósito, assim, de vida e de existência. Um meio de expressão, né? Você encontrou a maneira de se expressar, né, pelo cinema, né? Basicamente isso. Sim, porque também eu olho para a minha história, eu lembro que a minha paixão da minha vida, da minha infância, foi não ter um videogame, cara. Eu passei a infância toda querendo um videogame. Eu era apaixonado por videogame e nunca tive. Até que um tio meu até me falou assim, estava prestes a chegar o meu aniversário, ele falou... Aí lá no interior eu sou conhecido como Juninho. Ele falou, Juninho, no seu aniversário em setembro eu vou te dar um videogame. Aí seria a realização do meu maior sonho. Mas passou esse aniversário e ele não me deu. E até hoje eu acho que assim, uns 20 e poucos anos depois eu tô esperando esse videogame chegar e não chegou. Lógico que depois que eu fiquei mais velho eu comprei um Super Nintendo, eu já tive um Play 1, aqui em casa tem um Play 2,
Também parei no Play 2. Não aguento mais. Eu não aguento jogar jogo do Play 3 ou Play 4, nem Play 5. Eu acho muito complicado. Mas aí... eu não sei porque que eu entrei nesse assunto. Não, porque a gente está falando do canal de expressão, né? Tá. Só para finalizar essa... Por que eu falei disso? Porque depois de um tempo, eu fui reparar que, por não ter algumas coisas assim que traz essas coisas brilhantes e bonitas da mídia, sabe? Eu acho que eu trabalhei muito a minha imaginação, brincando lá na terra, entendeu? Indo no córrego, andando no meio do pasto, indo buscar piqui lá no cerrado. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu lembro que durante muito tempo eu ficava, por exemplo, assistindo Chiquititas e eu criava roteiro, cara, pro capítulo das Chiquititas. E também eu ficava ouvindo músicas assim que eu gostava e eu criava clipes na minha cabeça, né? Talvez isso... A falta de ter um videogame que me dava tudo pronto, ou ver vários filmes. O Cavaleiro... Foi bom o seu tio não ter dado tão cedo o videogame, porque você, né, canalizou essa energia imaginativa aí para os seus filmes. Agora, Marco, deixa uma coisa que me veio à cabeça. Na verdade, você já deve ter falado isso várias vezes, até em outras entrevistas, né? Porque você até recentemente participou de uma entrevista para o canal Meteoro Brasil, né? Um canal que eu acompanho, né? Você teve um filme exibido lá no festival, né? Deles, e você deu aliás, uma ótima entrevista. Recomendo que vocês vejam lá a entrevista com o Marco no Meteoro Brasil. Mas eu queria... Porque você falou da coisa da terra, né? De Cordesburgo e como que você... Certas coisas ali ligadas à região. E eu percebo isso muito nos seus filmes, essa ligação. Assim, geralmente ele abre, né, com planos, assim... Os filmes abrem com planos, assim, da paisagem ali. Sempre tem a presença de uma árvore, de um determinado... a terra está sempre presente, bastante presente nesses filmes, né? E até agora, até onde eu sei, seus filmes foram todos realizados lá. Você pode falar sobre essa relação que você tem com o lugar? Porque você foi estudar em BH, formou-se, voltou, lá você desenvolveu uma cinefilia, né? Conheceu o cinema brasileiro, e aí você volta para Cordesburgo, né? E faz um cinema que eu acho que é bastante ligado à terra mesmo, né? Essa relação. O que você me diz disso? Como eu já falei, eu morei em Cordesburgo até os 18. Então, assim, muito do caráter nosso, né, tá muito ligado com... Primeiro, a nossa família, né? A gente é fruto da nossa família, sendo funcional ou não. Tanto que os nossos maiores traumas vêm da nossa família também, né? Então, tá muito ligado à nossa família, aos nossos amigos que estão no cerco ali, a nossa cidade. Por isso que, às vezes, rola muito essa coisa da gente odiar e amar ao mesmo tempo, né? O lugar que a gente veio, ou o lugar que a gente mora. E eu penso muito sobre isso, assim, tudo que eu já criei, sendo música, textos, contos e filmes, eu penso muito sobre lugares e pessoas. Essa relação, sabe, da gente com pessoas e da gente com o lugar que a gente morou ou da onde a gente veio. E Cordesburgo, realmente, cara, assim, me mexe demais comigo. Tanto pelo fato de ser aquela terra ali mesmo, aquele pôr do sol, aquela cultura, tanto pelas pessoas com quem eu convivi, né? Seja minha família, os meus amigos e pessoas, porque Cordesburgo também, você conhece todo mundo. Por exemplo, meu tio foi prefeito lá 2 vezes, minha mãe foi vereadora, as minhas tias, quase todas eram professoras da escola. Aí a curiosidade é que eu estudei no mesmo, a gente chama grupo lá, na mesma escola que estudou João Guimarães Rosa, que é o mestre Candinho. Olha. E é interessante, estava até correndo o risco de fechar o mestre Candinho, porque não está tendo aluno, porque tem 2 escolas em Cordesburgo. E uma é mais perto do pessoal que mora mais
afastado, mais em cima, né? Então, eles preferem estudar ali do que descer lá para baixo, que é o Mestre Candinho. Então, nada mais natural do que eu filmando aquela cidade, né? Nada mais natural do que essa cultura da cidade me afetar tanto. Apesar de que também a premissa dessa série de 5 curtas que eu resolvi fazer é a cidade, né? Eu falei, não, eu vou filmar a cidade, pessoas daqui, histórias que eu ouvi desde cedo. Então, o cenário... Só que aí também, claro, quando a gente se propõe a produzir algo e está num processo artístico, né, de pesquisa, tem muito do nosso intencional, mas tem muito também do que a gente encontra pelo caminho, né? O processo é o caminho, né? Sim. Então, assim, eu tinha na minha cabeça, eu quero fazer os filmes originais do jeito que eu quiser, sem inspiração nenhuma em Paulo Leminski, ou Drummond, Machado de Assis, ou o próprio Guimarães Rosa, nada, vou fazer do jeito que eu quiser. Só que no meio do caminho você se descobre também, né? Aí alguns planos que eu fiz nos filmes, eu falo, nossa, como que isso aqui é bonito, né, cara? Tem um plano do Teoria sobre o Planeta Estranho, de um pé de piqui. E com o tempo também, olhando para os filmes, eu começo a falar, nossa, é mesmo, isso aqui tá se repetindo em todos os filmes. Tem um plano do pé de piqui, cara. Não é porque eu que fiz, mas eu falo, velho, isso aqui é muito bonito. Dá vontade de imprimir isso e fazer um quadro. Ele aparece no 4 bilhões de infinitos também? Aí você vai vendo que as coisas vão se repetindo, que nem sempre é assim, não, eu vou pôr um pé de piqui em todos os filmes, né, isso? Eu sei, é natural. São coisas que você vai descobrindo, até porque o filme também não fica pronto quando você exporta ele aqui, né, em MP4. Ele fica pronto quando é exibido e vem o feedback, né, às vezes ruim, às vezes bom demais. E algumas pessoas escreveram sobre os filmes e falaram isso, não, o Marco tem uma mania de filmar a Terra, né? E coisas que eu percebi depois também, sabe? Da terra, das árvores. Eu vendo e revendo seus filmes, que eu revejo muito, eu chego até a imaginar o cheiro. O cheiro o cheiro da terra, o cheiro do lugar. E tem uma coisa também que me chama a atenção, em mais de um filme seu, que tem isso no Teoria sobre um Planeta Estranho, que é o antes da chuva, né? Tem a chuva também, mas também isso também tem no 4 bilhões de infinitos. É um momento que tem as trovoadas, né? Então você vê eventualmente aqueles planos ali do entorno, da paisagem, naquele momento que o céu está carregado, né? E aquilo, a mim, por exemplo, ativa essa ideia, essa memória que eu também já tive de locais, né, bucólicos, assim, tanto no estado do Rio quanto no estado de Minas mesmo, assim, do antes da chuva, vem aquele cheiro, né, de terra. Então é curioso, e são coisas, como você disse, que brotam assim do processo, né, você não está intencionalmente, né, fazendo isso, né. Quando eu decidi que eu iria fazer os meus filmes, porque assim, nesses 10 anos que eu fui ao cinema, e a curiosidade é que quando eu fui ao cinema pela primeira vez, na mesma semana, não sei, deixa eu ver, foi um pouco tempo, assim, depois eu consegui um estágio com o Léo Santos, de Belo Horizonte, que tinha uma produtora. E esse Léo Santos, cara, ele foi meu mestre, assim, ele me ensinou tudo. Ó, isso aqui, ó, pega aqui, edita, faz aquilo. Aí ele que me aplicou vários filmes, assim, também, sabe, famosos, naquela época, e me ajudou muito, assim, na época da faculdade. E o que eu tinha... Aí, assim, nesses 10 anos eu produzi muita coisa mesmo, muita coisa. Mas só em 2017 eu decidi fazer uma coisa com foco. Eu vou produzir com foco, fazer os meus filmes autorais, focando, me tornar alguém que vive do cinema e ganha dinheiro com o cinema, né? E quando eu decidi isso, eu decidi que eu queria fazer algo diferente. Porque até aquele momento eu entendi o que era linguagem, entendeu? Se for para fazer um filme, um documentário clássico, eu sei fazer, velho, muito bem feito. Só que, modéstia à parte, né? Mas, assim, o que eu falei para mim mesmo, que eu ia tentar fazer uma coisa diferente que ninguém nunca tinha feito. Só que quando você propõe, eu vou fazer algo novo, essa coisa nova não existe. Então, não tem como você falar, eu quero fazer isso.
Eu acho que o processo que faz a gente chegar nisso é através do erro. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a verdadeira potência do cinema, aí eu estou falando de uma teoria que eu penso, né, de uma divagação minha. Ela chega quando o filme quando o filme é sensorial. Que além da história, quando o filme além de contar uma história, ele te passa uma sensação. E aí pode ter a ver com questões cognitivas, né? Que, por exemplo, quando eu estou passando uma imagem, e eu acho que aí que está a potência das imagens, quando eu passo uma imagem que nela tá tudo condensado ali, cara. É uma imagem mais aberta, e ao mesmo tempo que ela gera uma potência para mim, que estou acostumado a ver a chuva começar a cair, aquele cheiro da chuva já me toca profundamente, isso que você está falando, né? A chuva caindo ali, aquela imagem pode gerar outras sensações na outra pessoa que está assistindo. Tanto que na faculdade a aula que eu mais gostei foi semiótica. Então eu acho que assim, cinema para mim, cara, tá muito focado nisso mesmo, sabe? Nos signos e naquilo que você conta nas entrelinhas, né? No subtexto. E não só aquela história quadrada. Eu gosto da história também, é legal, velho, você vê a história. Nós, humanos, somos apaixonados por história, né? Mas é maravilhoso quando você assiste uma história e talvez você sente, não, velho, deixa eu ver isso aqui de novo, e o filme tá contando outra coisa e tem outro significado, outra sensação, né? Eu acho que a experiência de ver um filme, velho, é mais forte do que só ver uma história bonitinha que morre no final do filme. Te trazer sensações suplementares, né? Como, por exemplo, essa coisa do odor, né? Do olfato que me ativa, assim, particularmente no seu cinema, em alguns momentos, né? E agora, você começou a falar do processo criativo, que é ótimo, que é um ponto central aqui no nosso bate-papo. Eu queria te perguntar uma dúvida que essa eu tenho. Acho que você já me falou sobre isso em algum outro momento, mas eu me perdi. Vendo e revendo os filmes, a gente tende a ver os filmes como obras autônomas, né? Mas, na verdade, você planejou os filmes, eles têm Oi? Você está aí, Marco? Acho que caiu. Acho que o Marco caiu. Acho que ele mexeu ali na mesa, no computador, puxou, saiu a tomada. Será que foi isso? Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se ele volta. Parece que caiu mesmo o sinal dele. Vou tentar falar com ele pelo WhatsApp aqui. Opa, voltou. Ei, você puxou aí o fio, foi isso? Caiu o fio. Eu fui ver se o computador estava carregando e não estava, cara. Ah! Desligando, olha para você ver. Olha eu rodei só. no celular. Você tá me ouvindo bem ou tá ruim? Não, tá perfeito, tá perfeito. Ô, Marco, eu estava te perguntando, estava no meio de uma pergunta sobre. Você estava falando do processo criativo, e a gente vendo os seus cursos, a gente às vezes tende a vê-los como obras autônomas, mas na verdade você parece que planejou eles em conjunto, assim, você tem uma. É verdade isso? Assim, faz sentido isso que eu estou falando? Você falou que pensou em cenas de Codesburgo, né? Do povo de Codesburgo, dos locais lá, mas que na verdade os curtas têm a ver com essas histórias de lá, né? Então eles podem ser vistos como uma obra maior, né? Assim, um curta de certa maneira está ligado a outro, é isso? Na verdade, o que liga os 4 filmes, vai linkar os 5 filmes,
Uhum. Na verdade, a minha vontade de fazer 5 filmes lá. Não tinha de antemão uma linha assim, editorial, não posso, eu posso falar assim, não sei, que linkasse os 4, 5 filmes, não. O que liga mais é o fato de eu estar filmando ali na cidade, entendeu? Mas lógico que, assim, o que ligaria mais definitivamente seria a linguagem, né? A proposta estética que eu estaria propondo ali. Mas, então não tem algo que linka assim de propósito, não. Mas lógico que agora, vendo que os filmes estão prontos, a gente consegue ver, sim, algumas coisas que linkam, né, os filmes. Essa coisa meio sobrenatural, né? De filmar coisas que... Assim, lógico que antes de começar a fazer os filmes, eu fiz um manifesto para mim mesmo, entendeu? Uhum. Que é manifesto? Que manifesto aí? Eu falei, não, assim, várias coisas que eu coloquei, ó, eu vou tentar vou tentar filmar tudo de um jeito diferente de tudo que eu já vi. Não quer dizer que Uhum. eu consegui isso, não, entendeu? Mas eu prometi para mim mesmo. Vai ser do jeito que eu quiser, velho. O que eu quiser colocar nesses filmes vai existir. Se eu quiser fazer um disco voador aparecendo, ou um cavalo rosa, vai ter, entendeu? Era sem limite de... Era proibido ter... Proibir, proibir. Justamente isso. Aí, assim, também, a proposta era fazer lá em Cordesburgo, né? Cenário de lá, entendeu? No Uhum. final, essas coisas... Teve outras coisas também que eu não estou me lembrando agora. Depois, se eu lembrar, eu posso falar. Assim, que eu também não cheguei a escrever, eu Claro. só falei para mim mesmo. Você falou do sobrenatural aí, e acho que isso interessa particularmente a muitos dos que estão nos ouvindo aqui, porque o seu cinema tem isso. A primeira vez que inclusive, ele já participou de festivais que tem a ver com o fantástico, né? Com a fantasia, né? A gente percebe que você transita aí eu diria que em pelo menos 3 dos seus 4 filmes você transita é, muito assim confortavelmente entre o naturalista, né, e a fantasia, né, entre a coisa mais documental ali, né, da região, do dia a dia daqueles personagens e a fantasia. Então, por exemplo, 4 bilhões de infinitos começa com o menino vendo um fenômeno ali, né? E depois o filme entra num regime que é encantador até o filme. Aliás, eu ia te perguntar também como você que atores são aqueles, que eles são maravilhosos, né? Você falar um pouco mais desse filme. Mas como que o que você tem a dizer sobre essa sua relação aí com a fantasia, com o fantástico, né? Que aparece também na literatura do Guimarães Rosa, que aparece no Murilo Rubião, que aparece no J.J. Veiga, em vários dos autores que o seu cinema me lembra, de alguma forma. Né? Eu me lembrando aqui, quando eu comecei a fazer os filmes, hoje não tá tão presente em mim, né? Porque são 3 anos depois. Mas naquela época eu tinha um fascínio em tentar filmar conceitos abstratos, no sentido de que, assim, sei lá, vamos filmar um sentimento de angústia, entendeu? Se a angústia fosse objeto, o que ela seria e de que forma ela se manifestaria no real, entendeu? Aí um dos exemplos que eu sempre falo, tem várias coisas, nos meus todos tem isso, assim, eu estou filmando uma coisa que não é aquilo que eu estou filmando, entendeu? Por exemplo, vamos supor, o sentimento da paixão. Se o sentimento da paixão fosse um objeto, o que ele seria? Eu fiquei pensando nisso. Para mim, cara, todos nós já ficamos apaixonados por alguém, né? Você já deve ter ficado, todo mundo que está assistindo essa aula deve ter ficado apaixonado por alguém. Sabe esse sentimento que você sente assim, não, que é a pessoa e aquele sentimento faz você se tornar um bobo, quase. Se a paixão se tornasse um objeto, seria para mim aquele ônibus do Alma Bandida,
que é um ônibus cheio de luz, Ah, LED, aham. brilhante, brega altaço na cidade, de forma que todo mundo vê aquilo e fala, "Nossa, que coisa brega, velho", e o gosto, talvez a paixão para mim seria isso. E Ô, então, Marco, assim, tá cortando um pouco aqui será que seu sinal você tá conectado aí na internet? Como é que é? eu tô ligando aqui já que o computador roda. É, porque tá Voltou? cortando. Agora voltou. Agora voltou. Você estava falando que a paixão é aquela. Que, aliás, E a... é um plano enigmático do Alma Bandida. É aquele caminhão que me lembrou a carreta Furacão lá, né? Aquele ônibus, né? Passando com todo iluminado. E você estava falando disso. Parou, cortou quando você estava falando que aquilo lá para você era paixão, uma coisa extremamente brega e tudo mais. E que inclusive some ali, né, no final tem um momento ali que a imagem ela desaparece, né? Tem um fade, né? Mas você estava dizendo isso, que aquilo então é a paixão, né? Será que tá rodando aí tranquilo? É que eu tô ligando o computador para ficar Tá, melhor. estamos te Mas ouvindo. eu tava falando que faz parte do meu processo, mais no início do que agora. Filmar coisas, então, que é conceito abstrato. Filmar no real o que é um conceito abstrato. Eu já até Sim. cheguei a falar para você sobre o meu novo filme, né? O que eu tô querendo filmar, né, tal. E às vezes é um grande desafio, porque tem coisa, cara, que realmente é muito difícil de filmar isso, né? Você entende e compreende o que é, né? Um sentimento, né? Um conceito abstrato. Então, isso faz parte do meu processo. O que talvez pode ser um motor aí, um propulsor para essa coisa do fantástico, né? E É, assim, o fato de ter isso na história, isso, na verdade, até tentando fugir um pouco dessa coisa muito fantasioso. Mas o que eu estou percebendo é que isso faz parte da minha personalidade também, então, às vezes você tem que seguir o fluxo mesmo, né? De quem você é, do que está dentro da sua essência. Isso que você está falando, inclusive, interessa muito também a qualquer pessoa que esteja estudando o roteiro, porque isso, inclusive, aparece na literatura, né, sobre roteiro, né, Marco? Esse desafio, né? Como filmar ideias abstratas, né? Sentimentos abstratos e tudo mais. Você tem aí um método, que você falou, exemplificou com o caso do ônibus no Alma Bandida, mas quando você se depara com esse desafio aí de filmar uma ideia abstrata ou um sentimento, como é que você tem algum método próprio para exercitar isso? Como que você faz para exprimir? Assim, isso já aparece no roteiro ou não? Ou se pudesse falar um pouco também sobre isso, sobre se todos os seus filmes partem do roteiro e são bastante vinculados ao roteiro, ou se eles mudam bastante. Eu não vou te falar que eu tenho um método, Uhum. porque eu queria fazer um curso e vender um curso, o método de criar. Claro que a gente tem, assim, como que eu posso falar? A gente tem o nosso... Não, na verdade, vira um método mesmo, não tem como. Mas não é uma receita, né? Claro. Porque, assim, eu acho que esse processo passa pelo 1% de inspiração e 99% de transpiração. Porque é mais pesquisar muito mesmo. Eu pesquiso muito referências. E eu acho que qualquer pessoa que trabalha com criação, ela necessita ter as suas boas referências, né? Só que Uhum. tem que ter as referências até um ponto que não te engessa e faz você se tornar um clichê. Como que eu posso explicar isso, né? Porque também, assim, quem vê muito filme, não muito, eu acredito,
que não faz muito bem você ficar vendo todos os filmes, cara, que sai querendo achar o seu próprio caminho. Eu acho que isso aí é atrapalhando. Só que, a partir de boas referências, eu tive muita referência no início da minha carreira como cinéfilo, lá em 2008, 2009. Eu lembro que, na época, o Cal Guimarães estava bombando muito, cara. O primeiro filme que eu vi no cinema eram vários curtas do Nan Junipar. Ah, sim. Um dos precursores da videoarte, né? E aquilo ali já me tocou muito. Eu estudei na Escola Livre de Cinema, e aí eu fui entender de construtivismo russo. Isso aí mexeu demais comigo, entendeu? Mas também, assim, não sou o cara que já viu todos os clássicos. Eu fui ver filme do Tarkovsky esse ano agora, né? Então, muita coisa eu bebi da realidade. E eu acho que o melhor método criando, escrevendo ficção, é beber da realidade, velho. Porque não tem roteiro mais elaborado do que a realidade. Você já parou para pensar o quanto que é complexo cada um de nós e as nossas relações, por mais que ela pareça? E as coisas que podem acontecer num dia que você não espera, né? Que podem, inclusive, participar aí pode mudar, se você levar, sei lá, uma semana fazendo um curta, podem acontecer coisas na sua vida que te mudam, né? Todo o sua produção, né? Toda a sua ideia, de repente, do original. Mas você costuma fazer um roteiro dos seus curtas e ficar... Ou você é bem aberto a essa coisa do improviso, Geralmente, um roteiro. Eu estou começando a escrever os roteiros agora, porque, assim, eu tenho uma mania, eu não sei te explicar isso. Eu tento fechar o roteiro e escrever. Como é que é? Curtou de novo. Tá um pouco... Eu vou desligar e voltar de novo um minuto. Será que dá certo? Dá sim. A gente te aguarda. Alô? Tô te ouvindo. Vai falando alguma coisa. Tá bom. Vai falando alguma coisa aí, rapidinho. Vou chamar o comercial aqui. Natasha, vou colocar você no... Tudo bem? Então Peraí que eu estava muda. Não, vai preparando umas perguntas sobre inclusive, o roteiro, né, para o Marco. Eu acabei misturando, né, perguntas que a gente ia fazer posteriormente. Mas é que ele que vai guiando a gente, né? Ele vai porque ele vai trazendo todas as ideias e vai tecendo essa rede aí, essa teia de pensamentos que acaba que vai levando a gente. Ele é um pouco indomável nesse sentido, assim, a gente que vai... É maravilhoso. Mas essa questão do método realmente é uma coisa muito interessante, porque quando a gente entrevista cineastas, principalmente que querem fazer algo diferente, que querem encontrar o seu estilo, fazer um cinema mais autoral, é muito comum que eles não tenham método, não preparem tanto no roteiro. Eu fiquei em dúvida, por exemplo, esse negócio que ele falou de filmar sentimentos ou coisas abstratas. Provavelmente ele pensa isso com antecedência, mas isso estaria num roteiro? Muito provavelmente não, né? E quando a gente está ensinando ou debatendo o roteiro, a gente fica muito preso a isso, né? O que está escrito. Agora, eu achei ótimo essa coisa dele. Depois eu vou tentar puxar a conversa mais para os filmes, cada filme em específico, mas achei ótima essa ideia, claro, é uma ideia que aparece amplamente, mas do jeito que ele usa essa ideia da metáfora, né, para exprimir. Olha, ele voltou, vou colocar de volta aqui. Voltou. Agora tá bom, maravilha. Não, desculpa aí, gente.
Não, tranquilo, acontece. Agora está ótimo, estamos te ouvindo bem. Você lembra de onde a gente parou? Eu estava até comentando que você é indomável nas entrevistas, porque você vai levando. Eu até tinha pensado no itinerário de perguntas, mas você foi trazendo ideias da sua vida e de experiências e tudo, e acabei sendo conduzido, o que é ótimo. Você lembra onde a gente parou? Você estava falando do roteiro, né? De escrever os roteiros, né? Se você é bem aberto ao improviso. É porque começou a cortar. Você estava dizendo, eu não entendi se você escreve o roteiro com antecedência e se você muda muito. Cortou, eu não peguei. Se você pudesse falar sobre isso, como que você... Tá, vamos... É porque o meu processo, ele é muito caótico. Assim, até talvez eu poderia me considerar mais um montador do que um diretor de filmes, entendeu? Porque eu crio muita coisa montando também, porque depois, baseado também em várias outras pessoas que já falaram isso, para mim o cinema é a arte da montagem. Porque todo significado você monta na montagem. Olha que frase boa, né? Não, ele brota na montagem, né? Ele brota na montagem. Na montagem você faz o ator desaparecer ou você pode fazer o ator aparecer. Dependendo do plano que você põe depois do outro, você dá um significado, né? Então, eu também montei todos os meus filmes, então eu criei muita coisa na montagem. E, inclusive, esse último filme meu, eu montei e remontei esse filme umas 50 vezes. Até um ponto que eu parei, eu fui fazer uma análise, né? Não, velho, deixa eu me entender qual que é o meu lugar nisso aqui, na minha relação de fazer um filme, né? E o que eu tô buscando com isso, para tentar achar uma aceitação também do meu lugar nesse universo. Porque, assim... eu tava ficando quase doentio tentando achar o corte perfeito. Você tá falando de 4 bilhões de infinito. Eu lembro que também o Teoria sobre o Planeta Estranho, eu fiquei montando ele mais de um ano. E olha que eu sou um dos montadores mais rápidos que tem. Até bem pouco tempo atrás eu era o mais rápido, velho, do mundo. Só que hoje eu tô meio desacelerando e tal. Então... Não, tem a montagem burocrática, né, Marcos? Você está fazendo só para passar uma mensagem X, mas quando você está trabalhando uma coisa realmente muito autoral, assim, eu acho que você fica o tempo todo realmente incomodado, voltando, né, e remontando, né? Desculpa te cortar, Papo. Porque assim... eu já tô indo para 33 anos. Não, já tô indo para 34, já tenho 33. Ninguém me deu dinheiro nenhum para fazer filme. Ninguém nunca chegou e bateu nas minhas costas e falou, cara, você é um grande cineasta, você precisa fazer filme. Até depois que eu já lancei os filmes, ganhei os prêmios que ganhei, fui nos países que fui. Tem gente que torce o nariz para mim ainda. Nunca ganhei um edital para fazer um filme. Então, eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou fazendo filme para cumprir uma agenda, velho. Eu estou fazendo porque eu amo isso muito, eu gosto de fazer isso. Então, se eu vou fazer um filme, cara, com 33 anos, eu não vou fazer um filme qualquer. Entendeu, velho? Se você for assistir um filme meu, você pode ter certeza, cara, que esse filme que você vai ver na tela foi de alguém que ama muito aquilo e pesquisou muito e trabalhou naquilo para te entregar o melhor filme que existe. Ainda que não seja, entendeu? Ainda que tenha os seus erros, velho, e que tenha várias questões, que pode ter mesmo. Mas aquele filme ali é honesto. Você pode ter certeza disso, entendeu? Então, assim, eu faço muito improviso nas filmagens e também na montagem. Porque eu acho que o acaso também é uma ferramenta, uma obra-prima nossa, não é obra-prima, matéria-prima do nosso ofício de fazer filmes. Sabe, assim, que você tem que filmar a chuva e você sabe que no dia que você vai filmar vai chover.
porque você não tem um orçamento de Hollywood. Então, assim, eu escrevi a história de teoria sobre um planeta estranho, chovendo, e no dia que a gente foi filmar, choveu. Como que você explica isso? Como que você explica isso? Um alinhamento dos astros aí em favor do filme. Eu acredito muito nisso. Só para finalizar esse pensamento, que o acaso ajuda muito, cara. Sim, não, inclusive desculpa, fala. Você ia falar. Que às vezes, aí uma das coisas que eu acredito tudo que tá dando errado, na verdade, tá dando certo. Quando você quer um ator e dá tudo errado, velho, é porque o outro que vai vir vai ser melhor. Então, se a gente bate muita cabeça, tá dando errado, só aceita, porque isso aí vai fazer o seu filme brilhar. Isso daí é uma sabedoria interessante, porque em cinema acontece muito, né? Esses percalços, né? Os obstáculos, os percalços, às vezes a falta de dinheiro é uma coisa, você pensa, que lástima, isso vai acabar com o meu filme. Na verdade, às vezes é o contrário, né? Na verdade, é o próprio filme que está te levando para o lugar que de fato é o ponto de chegada, né? E assim, eu não sei, talvez haja alguns alunos de roteiro aqui assistindo a gente. Uma coisa que eu sempre falo, acho que não sei se você vai concordar também, é que você nunca, quando você imagina um filme, se lança um projeto de um filme, você nunca tem um filme só, você tem no mínimo 3, né? Você tem o filme quando você imagina, aí você vai filmar, você descobre um outro filme quando você está filmando, você descobre uma outra coisa, e quando você vai montar, você descobre um terceiro filme. Isso no mínimo. Às vezes você pode ter até 7, 9, 10 filmes, mas você nunca tem menos do que 3, né? Se você for fazer algo realmente, né, como você disse, honesto do ponto de vista artístico, né? Você está envolvido com isso, né? Ô Marco, deixa eu aproveitar aqui e ler algumas perguntas, direcionando para os seus filmes mesmo, que eu queria... Inclusive, eu tenho umas dúvidas aqui que eu vou te perguntar em primeira mão sobre alguns dos seus filmes, que eu nunca te perguntei. Mas a Camila, ó, que ela está falando de saudades, Camila Vieira, ela colocou uma pergunta aqui, ó, no 4 bilhões de infinitos, como foi o processo de criação das cenas junto com as crianças? Eu queria que você falasse de realmente, porque ali é de uma felicidade, eu acho, aquele filme, no encontro daquelas crianças, né? Tudo ali, a ideia delas estarem passando dias sem luz e aí terem aqueles diálogos e também a relação delas com aquele entorno ali da cidade, daquela região de Cordesburgo. Se você puder falar sobre um pouco como foi esse processo desse filme, se você já conhecia as crianças, como que foi. E o Luiz Roveran, ele está perguntando, queria saber um pouco sobre como surgiu a ideia de usar o paralelo com o videogame em Alma Bandida. Aquela modificação de GTA, né, do Grand Theft Auto, já existia ou foi criada para o filme? Se você puder responder essas perguntas. Será que essa aí é a Camila lá de Tiradentes? Camila deve ser o nome é o mesmo. Porque ela fala que grande Marco Antônio, saudades, e ela pelo jeito já te conhece, sim, deve ser sim. Tem duas mulheres, eu sempre tive sorte assim nesse processo de legitimação, né, de entender que eu era um cineasta, com mulher, velho, que colocava meus filmes nos festivais. E 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida, cara, e eu sempre vou falar isso até eu morrer, foi a Camila, que é curadora de Tiradentes, e a Mike Mia, que era curadora de Berlim. Foram as Camila, sim, é ela mesmo. É que eu não estou conseguindo ver a foto, mas eu estou vendo o texto aqui. Eu estou meio... Foram 2 pessoas que chegaram e falaram, não, cara, você está fazendo um filme, isso aqui é legal que você está fazendo. No momento... A curadora dos curtas, exatamente. Isso, nossa, sou grato demais a ela, sim, porque ela descobriu o Retirado pro Coração Bruto ali no meio, de mais de 1000 filmes, cara.
Eu assisti lá, foi lá que eu te conheci. Nossa, Tiradentes ali mudou minha vida. Eu posso falar de verdade mesmo, porque naquele momento eu tava fazendo os filmes, mas não tinha alguém falando assim, não, cara, isso que você tá fazendo é interessante. Pelo contrário, velho, às vezes as pessoas viam e falavam, nossa, isso aqui é estranho, hein, mano? Não faz sentido nenhum esse moletom aqui, essa máscara feia. Por que você não fez diferente, sabe? Então, ela ter chegado e falar, não, aqui tem isso aqui é legal, velho, isso aqui da camisa rosa, você vê que tem uma proposição ali, né? E falando sobre, então, velho, eternamente grato a Camila e a Mike Mia aí, dentre outros também, mas no 4 bilhões de infinitos, você estava falando que existem pelo menos 3 filmes. O 4 bilhões de infinitos, que a gente assiste hoje, na verdade é um filme que existe porque eu falei, esse filme eu vou fazer por questão de honra, velho. Nem que isso se torne o pior filme do mundo. Porque eu já estava juntando dinheiro, né? Porque os 3 primeiros filmes eu fiz em 2017, no segundo semestre de 2017. E só agora, no início de 2020, que eu fui filmar de novo. Eu já estava esperto, já tinha visto filme na tela grande, né? Em 2017, não. Então, eu tinha rodado vários países, vários festivais, e eu falei, não, agora eu vou fazer um filme, velho, brutal. Juntei um dinheiro, só que uma semana antes, eu bati o carro, você acredita, velho? Aí eu acabei gastando um dinheiro lá, consertando um carro, e assim, eu não estava conseguindo achar o final da história. Eu tinha um argumento bom, mas eu não estava conseguindo achar. Inclusive, era uma história meio bobona, assim, que os meninos faziam outra coisa lá e ficava romântico. Eu falei, não vou fazer um filme romântico. Então, aí eu custei achar os atores também, até que a minha esposa Ariane falou, não, tem o Adalberto, e era um menino que mora na frente da minha casa. E eu vi, às vezes eu passava assim, via ele deitado assim no sofá, brincando com o cachorro. Eu falei, não, isso aqui a Ariana achou o segredo da parada. Então, eles já são irmãos. Na verdade, eu vi esses meninos nascerem, né? A mãe deles me viu nascer e crescer também. A gente conviveu a vida toda. Aí eu convidei a Priscila, que vocês querem participar do filme, ela topou. Então, eu tive essa felicidade de achá-los ali. Não vou falar que foi tão fácil assim também, não, porque demorou um pouco para lapidar ali as conversas. Eles não trabalho mesmo? Não. É uma família ali mesmo, real mesmo. São irmãos mesmo. O que traz a realidade, né? Nada é mais real do que a realidade. Não, outra frase boba que eu falei hoje. Mas assim. A espontaneidade deles, inclusive, é fascinante, assim, é um negócio, aquele diálogo deles que dá origem ao título, né? Que ela fala, eu vou ter 4 bilhões. É coisa muito fantástica. E geralmente eu penso, ultimamente eu tô fazendo assim, como eu te falei que eu não escrevo, não sei por que eu tô com essa bobagem, mas assim, eu crio a fala na cabeça, na hora de fazer a cena eu vou e falo, você vai falar isso, isso e isso, e você fala isso, e aí você responde assim, mas aí eu deixo a pessoa falar do jeito dela, entendeu? Inclusive, o nome do 4 bilhões de infinitos era Gambiarra Film Festival, só que acabou mudando com o tempo. Os meninos iam fazer esse filme é inspirado numa foto que eu tirei em 2016 ou 2017, eu acho, de os meninos assistindo filme lá numa rua, lá perto de casa, sabe? Depois eu vou te mostrar essa foto. Não tem no Instagram, que eu apaguei, mas aí a ideia era isso, mostrar alguém com uma cadeira de roda, assim, assistindo um filme. E até no dia da gravação da última cena, que tem a exibição, a gente ia fazer aquele projetor funcionar no meio do mato, debaixo do pé de piqui. Mas se eu te falar que eu ia pedir um tanto de extensão emprestada para ligar esse projetor no meio do mato. E se eu te falar que na hora que a gente foi filmar, a luz da cidade toda acabou, cara. Você não acredita nisso, acredita? Eu falei, não, eu ia pagar. Extravasou para a realidade, né? O filme extravasou. Não, e eu vou falar por que ainda, quer ver, ó. Aí eu tinha levado R$20 para pagar o moço para usar a energia dele. Ele falou, não, velho, pode usar, mas não tem energia na cidade. Eu falei, não, velho, não é possível que eu fiz esse corre todo, tava tão difícil, né, assim. Falei, não, vou filmar e vou pôr isso depois na pós. Eu sei fazer isso também, sei fazer os efeitos especiais. Claro. Aí,
Só que no meio da montagem eu falei, não, velho, isso aqui tem que ficar em branco mesmo, porque é isso, velho. A gente não vai ter filme no ano que vem. Aí não tinha pandemia, mas mesmo assim, ó, a Cinemateca estava correndo o risco de perder o acervo todo. Agora imagine. Você filmou, porque é de 2020 o 4 bilhões, né? Você filmou antes da pandemia. Antes. E estava montando durante a pandemia e toda essa presepada toda que a gente viu, velho. Da Cinemateca correndo o risco de ser apagada, né? Não tem perspectiva de eu fazer meu primeiro longa, velho. Se eu for fazer o meu primeiro longa, eu vou ter que fazer no braço, porque não tem fundo setorial mais. Entendeu? Não tem editais em Cordesburgo. Então, velho, eu falei, não, é isso. Os meninos estão querendo ver filme, nós estamos querendo fazer filme, não tem. A gente vai sentar na tela lá no cinema e ver a tela em branco. É isso, velho. Então, eu falei, não, inclusive, ó, a Camila pontua aqui, eu também acho fascinante esse final, porque ele é intrigante. Aliás, tem coisas nos seus cultos que me deixam intrigado no bom sentido, porque frustra certas expectativas. Ali você pensa que as crianças vão ligar e assistir, né? Mas aí elas não assistem, e ao mesmo tempo isso acaba sendo mais potente em termos de significado do que se tivesse projetado alguma coisa. Aí a Camila comenta aqui, ó, mas eu adoro esse final da tela, assim, a projeção, porque ali é o cinema imaginado pelas crianças no meio da precariedade, exatamente. Ali, na verdade, elas estão vendo todos os filmes porque não aparece nenhum, né? Então seria muito mais legal. O Fábio Rodrigo comenta aqui, ó, atenção nesse cara porque ele será um dos maiores do mundo. Aí, ó, responsabilidade, hein? Mas é muito legal você falar desse processo criativo aí e a gente ver como que que esses filmes, inclusive, de onde também vem muito da potência deles, né? Por causa dessa coisa que você, por exemplo, você falou dessa coincidência de faltar luz na cidade quando você foi fazer essa cena final aí, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui do Pedro Nascimento, que é assim: boa tarde, Marco. Ao escrever um roteiro, você procura encaixar a história numa estrutura ou a escrita assume um lugar de dispositivo, ou seja, é um ponto de partida para situações inesperadas? É um pouco o que você falou, né? Você conseguiria responder? Relê de novo a pergunta aí, para eu assimilar direitinho. É um pouco o que eu acho que você estava falando no início. Você procura encaixar a história, né, numa estrutura, quando você escreve um roteiro, ou a escrita assume um lugar de dispositivo, ou seja, é um ponto de partida para situações inesperadas? Você põe eu acho que ele está perguntando se você encaixa numa estrutura, se você põe a sua ideia no papel, ou se não, se você vai primeiro, filma, capta, né, e depois, eventualmente, vai delineando a história. Não, geralmente eu já tenho o filme eu faço o filme todo na cabeça. Então eu já faço o filme na cabeça, de verdade mesmo, assim, ó. No Alma Bandida tem isso, assim, ó, velho, vai ter esse ônibus vai transformar num quadro que tá no cenário de duas pessoas conversando. Tem que falar do Alma Bandida depois, tem a pergunta do Luiz. São algumas imagens que eu imagino, por exemplo, aquela imagem de um senhor de chapéu saindo e vendo um disco voador no quintal, entendeu? Sim, do Retirada para um Coração Bruto. Eu acho que os filmes, então, partem muito mais de uma imagem mesmo, que vem na minha cabeça, seja imaginativo, não sei se é imaginativo, ou às vezes eu vejo algum lugar, né, aquilo traz alguma coisa dentro de mim, e aí eu crio a história a partir disso. Sim. Inventando e reinventando 1 milhão de vezes, né? Sem medo nenhum de errar completamente. Sim. Ótimo, é isso aí. Maravilha. Você resumiu um pouco do que a gente estava comentando lá do início. Deixa eu voltar aqui para a pergunta do Luiz Roveran, que vamos passar para falar um pouco do Alma Bandida, que aliás é outro. Esse filme eu tenho perguntas particulares, porque é o que mais me intriga, num certo sentido. O Luiz perguntou
de onde vem o paralelo, como surgiu a ideia de usar o paralelo com o videogame em Alma Bandida? Aquela modificação do GTA já existia ou foi criada para o filme? Você falou um pouco do trauma com seu tio de videogame, né? Talvez explica para a gente aí, por favor. Eu vou revelar o meu segredo aqui, né? Eu não deveria, não, mas há muito tempo, velho, nem lembro, velho. Eu vi um curta, não sei. Eu acho que é da filha do Jorge Furtado, da Casa de Cinema lá, não sei que filme que é esse, mas tinha um negócio que os meninos dirigiam, estavam correndo num beco de uma favela e mostravam um videogame ali, entendeu? Isso é uma ideia totalmente referenciada a esse curta, que me marcou muito no passado. Não lembro o nome do curta. Uhum. Então, eu queria fazer alguma coisa, pegar essa ideia, não é melhorar, né, velho? Cada ideia tem o seu valor, mas eu queria fazer isso de uma forma melhor, assim, para mim, né? Então, deu muito trabalho para desenhar o cara no GTA. Porque então, você customizou. Você fez deu muito... Nossa, eu fiquei pensando... Aí eu fiquei meses fazendo isso, pesquisando como que fazia, porque tem como você colocar... Por exemplo, você já jogou GTA, Alfredo? Sim, eu jogo já. Qual que é o melhor GTA, então? Fala, deixa eu ver se você sabe. Eu não sei, dizem que é o 2, né? Eu jogo muito o 4 por causa da dirigibilidade dele, que é só para dirigir que eu jogo. O melhor GTA que existe é o San Andreas, né? Tem essa polêmica, mas para mim... É o 3 ou o 2 esse aí? É o 3, o San Andreas é o 3, que é o que eu usei no filme. E eu parei... Para mim, assim, o máximo de sofisticação que eu consigo jogar é o San Andreas. O 4 eu já acho demais, velho, não consigo. Aí... Então eu fiquei nessa pira, eu já tava... É uma longa história, mas deixa eu tentar falar rápido aqui. É porque o Alma Bandida, ele nasce de um projeto que eu tenho uma oficina de cinema, que eu fazia filmes com pessoas no Brasil inteiro, em 3 dias. É loucura, assim. Pessoas que nunca fizeram um filme, eu pegava e fazia um filme com ela em 3 dias. E no final, era uma coisa mais, uma atividade mais motivacional, porque eu falava assim, não, se eu já fui em Nova York, você também pode ir. Se eu já fiz uma faculdade, você também pode. Só que depois de um tempo de eu ter feito isso em várias cidades do país, eu tinha casado, eu falei, não, agora é a hora de eu fazer um projeto mais duradouro. Então eu parei e iria fazer uma oficina de cinema de 6 meses com 6 garotos da minha cidade, 6 cabulosão lá da cidade. Só que eu vi que o cinema estava muito distante, eles nem tinham ido no cinema também, assim como eu fui no cinema bem tarde. Eu inventei a oficina de hip hop, olha que doideira. E durante 6 meses eu fiquei produzindo beats com esses meninos, gravei as músicas deles e fiz clipes. Para quem quer conferir isso, para falar que eu não estou mentindo, é só digitar no YouTube, Time Nervoso, o canal Time Nervoso é isso. Só que para fazer esses clipes, a minha câmera tinha queimado, e na época eu juntei R$20 de cada amigo, e comprei essa T2i com a qual eu fiz os 3 filmes. E quando eu falo que eu fiz os 3 filmes, que foi para Berlim, que eu ganhei Kikita em Gramado com uma T2i, ninguém acredita que era essa câmera do projeto. No final de 6 meses, eu tinha feito os clipes com os meninos, eu falei, todos eles foram desbandando, assim, eles não pegaram muita visão, só 2 que pegaram, o Dandan e o Rafaelzinho. O Rafael é o protagonista do Alma Bandida. Eu falei, Rafael, vamos fazer eu já fiz os clipes e tal, vamos fazer um filme aqui, agora é o meu sonho, me ajuda aqui e tal. Aí nós fizemos o Alma Bandida. Aí, no Alma Bandida, eu tentei usar, a minha intenção com o Alma Bandida era que é um filme muito aberto, que gerasse muita potência na montagem, e que cada pessoa que assistisse fosse um filme sensorial, né, claro, que passasse uma sensação, e cada pessoa que estivesse assistindo montasse a sua história. No meio do processo, eu me surpreendi muito, porque eu falei, nossa, isso aqui parece um filme mágico. Eu mesmo, parece que o processo ficou maior do que eu. E esse filme abriu portas para mim que eu jamais imaginaria que eu teria aberto, né? Eu fui para Hollywood com esse filme, olha para você ver.
Estreiei lá em Berlim, fui para o Chile por causa desse filme, né? Então, aí também no filme eu tentei usar várias coisas do universo desses meninos. E o GTA não era só do universo deles, mas do meu também. Então, pegando essa ideia que eu já tinha pegado desse outro filme, eu trouxe, com muito custo eu consegui colocar aquela camisa do Barcelona. Aí, velho... Que é o Messi, né? Que aparece o Messi e ele usa do Ronaldinho, né? No videogame é o Messi, na vida real é o Ronaldinho. Mas o mais difícil é que eu tava tentando colocar o mood o mood é isso mesmo, você trocar as casas que foram desenhadas pelo design do jogo por outros. Aí eu tava tentando fazer uma favela mesmo, sabe? Conseguiu, tem uma parte que aparece, né? Mas foi muito difícil, porque dava muito bug. E eu custei colocar essa favela, velho. Mas eu, no final, consegui e consegui encaixar no filme, né? E tem umas transições, umas trucagens, assim, que eu gosto pra caramba. Assim. Bom. É um misto de live action com machinima, né? O que eles chamam de machinima, que é esse cinema feito com videogame, né? Eu tinha essa dúvida mesmo. Eu queria te perguntar sobre isso, porque eu estava desconfiado que você tinha customizado, porque eu não conhecia nenhuma versão do GTA daquela maneira, né? E esse filme, eu queria comentar um negócio, Marco, que é o seguinte: de todos os 4, eu acho que talvez ele seja o que menos se apoia no fantástico, no maravilhoso, né? Embora ele misture essas imagens de videogame. Você esclareceu uma coisa que para mim, que é o uso do ônibus lá, todo iluminado como uma metáfora de algo que o personagem estava perseguindo, que é a paixão dele, não é? Mas o filme, para mim, ele traz vários enigmas, assim, é um filme bem enigmático. Mas aí você também elucidou um pouco, porque você falou que ele tem a ver com o processo daquelas oficinas e que você tinha a ideia de fazer um filme que cada um montasse a história do jeito que fosse, né? Então é um filme bem... Eu realmente eu sinto que ele é bem polissêmico, né? Bem aberto, assim. Dá para entender, mas dá também para fazer N desdobramentos, interpretações ali. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, uma coisa que eu queria esclarecer, que pode parecer estúpida, mas o filme me traz esses enigmas, assim, o filme traz vários pequenos enigmas, né? Aquele buraco que eles buscam, que eles escavam ali, que eles falam do cristal, tal, eles estão, aquilo também é em Cordesburgo, e eles estão ali. A ideia que você tinha era que eles estavam buscando algum tesouro ali, é isso? Tudo ali é em Cordesburgo. E lá só para contextualizar também, porque tem muita coisa. Com o tempo eu fui percebendo que muitas coisas que estão nos filmes não chegam até as pessoas, porque é muito um código de quem está lá na cidade, sabe? Por exemplo, na cidade de Cordesburgo, não existem muitas oportunidades de trabalho. Ou você trabalha numa fazenda, não são muitos trabalhos em fazenda lá, né? É limitado. Ou você trabalha na prefeitura, ou você tem um comércio de rua, um boteco, ou uma loja de roupa. No mais, velho, você não tem nada para fazer. Só que na terra de Cordesburgo existe um cristal chamado quartzo. Eu não vou saber explicar direitinho, mas é esse cristal. E ele tem branco e tem verde. Ele é um lodo que tem dentro dele. A gente chama de pedra verde. Dependendo do quilo dessa pedra que você encontrar, se ela for grande, o quilo pode custar uns 35 mil reais, mais ou menos. Nossa. Então teve gente lá que comprou carro novo com essas pedras, entendeu? Garimpando mesmo, furando aquele buraco gigantesco. Tem isso. Então, se você é um jovem, você não tem oportunidade de lugar nenhum, e, por exemplo, você quer comprar um carro, você vai garimpar. Eu já fui garimpar várias vezes, já achei várias pedras, mas nunca ganhei dinheiro, assim, não, com isso.
Então, o filme é isso, é um menino que não tem muitas oportunidades, a premissa, né? É um menino que não tem muitas oportunidades, quer casar. É uma história banal, eu sempre parto das histórias mais banais que existem. Uhum. Só esse último que eu acho que vai ser uma história muito cabulosa, assim, que aí não é banal, é diferente mesmo, mas assim, é uma história banal de um menino que quer namorar, que quer casar com a menina, mas está em outra, né? Mas no filme, é a história, para mim, né? Uma das leituras que eu gosto, assim, do filme. É como se fosse eu tento também imaginar o filme como uma poesia, entendeu? Cada um dá o sentido, mas o filme, para mim, velho, é tipo assim, é a morte de uma paixão. Eu tô contando a história da morte de uma paixão. Literalmente. Entendeu? Então, assim, aquela doença da avó do menino benzer nele é como se ele estivesse doente da paixão, né? E o mais curioso é que, assim, as pessoas de fora do Brasil, eu acho que chegaram mais perto do que eu penso do filme do que as pessoas aqui no Brasil. Eu não sei te explicar isso também. Porque um jornal da Alemanha fez um review do filme e fala assim, não, velho, aqui o cara tá mostrando todo o significado do Brasil, que é festivo e tal, e aquele símbolo do Brasil brilhante, uma coisa que eu não tinha pensado tanto assim, mas sabe, o carnaval, né? Por mais que o brasileiro tá triste. E o Alma Bandida, para mim, assim, vamos resumir, assim, numa lição de moral, não sei. É assim, o brasileiro tem a fama de ser o catimbento, né? Que rouba os outros, passa na fila, entra no lugar da... O Zé, né? O Zé que passa na frente dos outros. E é esperto. Mas para pensar, velho, de verdade mesmo, vamos falar nisso. Tem isso, os brasileiros que fazem isso. Mas 99% dos meus amigos acorda cedo, velho, e trabalha demais, faz faculdade e trabalha ao mesmo tempo, e se vira para pagar as contas e é honesto pra caramba, velho. Brasileiro é honesto, só. É um ou outro que queima o filme. Então, o que eu imaginei nesse filme é isso, ó, é o cara que tá trabalhando, ele tá em busca do sonho dele. E ao mesmo tempo é nós, em busca do mestrado, em busca de fazer um filme acontecer, de achar a história perfeita, entendeu? Não, é fabuloso, é isso mesmo, ajudou muito a esclarecer, não que também não fosse uma experiência para permanecer com as minhas dúvidas, porque o filme também, a parte dos enigmas nos seus filmes eu acho que são interessantes também, porque provocam e fazem com que cada um tenha a sua própria leitura e eu acho interessante isso, mas você esclarece algumas coisas e mostra também o poder de comunicação do seu cinema com todo tipo de público. Você falou dessa resenha estrangeira, né? Acho que de um europeu que fez uma leitura, né, que você achou bastante promissora do filme, porque na verdade isso já foi martelado N vezes, né, essa ideia de você falar sobre a sua aldeia e aí você está falando sobre o mundo, né, que é um pouco o que você faz intuitivamente, né, você falando ali da sua cultura local, você está conseguindo atingir, comunicar, né, com um público muito mais amplo do que se você pretendesse fazer um filme, sei lá, hollywoodiano, quiser fazer um filme, né, que falar sobre algo que não tem a ver com a sua própria cultura. Então, agora, você aqui, respondendo essas perguntas, acrescenta coisas interessantíssimas, como, por exemplo, essa coisa do mercado do quartzo lá, que eu já tinha ouvido falar que existia um mercado de quartzo em algumas cidades brasileiras, mas não me lembrava que que Cordesburgo teria esse mercado, né, de as pessoas comercializarem essas pedras, e isso faz muito sentido ali no filme, ajuda, né, embora não seja necessário em absoluto para fruir, né, do filme, mas ali em particular, quando você explora aquela cena, né, mais de uma vez ali da escavação e tal, e você está penetrando no solo de Cordesburgo, acho que acentua ainda mais essa metáfora do seu cinema como um cinema telúrico, assim, um cinema da terra, assim, que busca essa relação com a terra, com a raiz, né? Eu vi, isso me chamou a atenção quando eu vi o Alma Bandida.
E é esse filme, como você falou aqui, é um filme que explode, né, em termos de significados, e não é o que você, assim, não é um filme que eu diria que é fantasia, ou fantástico, ou ficção científica, não é isso, né? Eu não vejo ele tanto na comparação, por exemplo, com o próprio Teoria sobre um Planeta Estranho, que eu acho que é um filme também belíssimo, encantador, né? Mas eu acho Teoria mais aproximado aí dessa ideia do fantástico e tal, do que o Alma Bandida, né? Não sei se você concorda com isso. Porque assim, eu acho que o Retirada e o Teoria sobre o Planeta Estranho, ele tem eu falar de eu vendo os meus próprios filmes. Sim. Eu acho que eles têm o grau de tosqueira um pouco mais elevado, assim. É porque eu costumo falar que eu tenho um pouco da receita, assim, de fazer os filmes. Que é assim, sabe quando o doutor fez as Meninas Superpoderosas? Você já viu isso? Não. Você não chegou a assistir isso? Não. Que ele pinga um pouquinho de doçura, pinga um pouquinho de força, um pouquinho de... Só que aí ele deixa cair lá um superpoder, elas viram as Meninas Superpoderosas. Mas, assim, nos meus filmes eu tenho um pouquinho, assim, ó, um pouquinho de brega, tem que ter um pouquinho de preguice, um pouquinho de tosqueira, um pouquinho de subversão, um pouquinho maior de poesia. E eu vejo que, assim, o Retirado é bem... né, vejo a história um pouco toscona mesmo, e escrachada, e desculpa o palavreado, foda-se. O Teoria também vai um pouco desse lado, porque Deus ali é um cara sertanejo. Nem todo mundo percebeu, mas ele tá ouvindo black metal, velho. Uma banda lá de BH chamada Sarcófago. Não, é ali naquela cena, você abriu ali, né, uma trincheira, mas o filme como um todo, ele também tem outras vibrações, né, outras tonalidades, né. E eu acho que tem esse salto muito maior para uma fantasia totalmente fora de lógica, né. No Alma Bandida, eu acho que tá mais na poesia dos símbolos, sabe, dos signos. Sim. Porque, cara, é um filme que eu gosto muito dos meus filmes, velho. Isso pode ser um problema, porque eu fico falando e falando. Não é só você, eu gosto também. Assim, mas o Alma Bandida, às vezes eu assisti e falo, velho, que filme louco, velho. Parece que eu só capturei isso, não foi eu que fiz isso. Porque tem uma poesia ali bonita demais, só. Porque, se você reparar, o primeiro plano é um menino com a camisa do Brasil saindo do buraco. E em cima tem uns 3 cavalos brancos caminhando no enquadramento. Se você for pensar isso como é que chama isso, cara? Composição de enquadramento e significados que isso pode gerar, o primeiro plano do Alma Bandida e o último plano, cara, e se você fazer um paralelo entre os dois, o menino ali saindo do buraco, aí você vai entender o que é aquele buraco, e o cavalo relinchando, andando lá em cima. Sim. O último plano é um menino encostado em 3 cavalos de bronze, não é bronze aquilo, sabe, aquele material que fica preto, o que é aquilo? Eu acho que é metal, cavalo de metal, aqueles 3 cavalos, velho, que tava vivo, virou metal, velho, morreu alguma coisa dentro, os sonhos daquele menino morreram de certa forma, sabe? E ele vai seguir a vida dele a partir dessas decepções que machucaram o coração dele, velho. Aquilo ali é uma poesia violenta, só. Sim, sim. Não, o Alma Bandida é um pouco como eu te falei, é um filme enigmático, assim, ele é muito como se fosse um mosaico, né? Já o Teoria sobre o Planeta Estranho é mais linear, num certo sentido, né? Abraça essa coisa do fantástico, né? Ô, Marco, eu ia pedir se você permitir, eu pedir para a Natasha entrar, colocar alguma pergunta sobre alguma das perguntas dela sobre processo criativo e roteiro. Vou colocar você, Natasha, tudo bem? Vou lá, peraí.
Ela faz a pergunta diretamente, e eu estou aqui anotando as perguntas de quem está assistindo pelo YouTube, e quem tiver pergunta, eu peço, por favor, para colocar no post para a gente ir se encaminhando aqui para o final. Vou chamar a Natasha aqui, peraí. Entrou? Natasha está aí já? Não? Opa, agora sim. Agora sim. Tudo bem, Marco? Oi, Natasha. Convido também todo mundo a fazer as perguntas pelos comentários do YouTube para a gente repassar. E como as pessoas já perguntaram algumas coisas sobre roteiro, eu vou só fazer uma pequena pergunta, mas eu queria também entrar num outro assunto. Você falou que você faz o filme na sua cabeça e quando você vai filmar, tem tudo na sua cabeça, mas tem espaço para improviso também, né? Então, depois, na montagem, você pode mudar o significado de alguma coisa e tudo mais. Mas quão importante é essa ideia que está na sua cabeça, que seria o equivalente a um roteiro estruturado ou escrito, assim, você é apegado a essa ideia ou realmente o filme só vai tomar a forma mesmo, ele pode mudar completamente na montagem? Porque teve essas duas coisas, né? Você falou do filme que está na sua cabeça e de você acreditar muito na montagem como aquilo que vai realmente dar significado ao filme. Então, qual é a relação? Quão apegado você é a esse filme que está na sua cabeça? Ou um roteiro, né, a ser seguido, né, na filmagem e na montagem? E eu também queria perguntar, como cineasta brasileiro contemporâneo, o que você acha do cinema brasileiro contemporâneo? Eu adorei que no começo dessa live você fez aqui um paralelo com o Doce, né? O cinema de grande público, hollywoodiano, de grande público, como sendo um doce que, conforme a gente vai ficando mais velho, enjoa, dá mais para grandes doses daquele doce, embora ele seja gostoso. Eu não vejo o público brasileiro com esse mesmo pensamento que eu também compartilho. Porque hoje mesmo eu vi um ranking dos 20 títulos brasileiros mais assistidos nos últimos 20 anos, e todos eram ligados a canais de TV, né? Eram 17 coproduções da Globo Filmes e 3 da Record. Então, todos os 20 eram coproduções com canais de televisão, embora eles fossem produções variadas, acho que uma coisa de possuírem estrutura, narrativa, ritmo, tão uniformes assim, quanto seria, sei lá, um filme clássico hollywoodiano, mas o fato é que tem uma dominância de um estilo aí no cinema brasileiro, que é o que atinge o grande público. E o que você pensa disso, né? Você acha que os filmes brasileiros são tão ricos e tão mais interessantes, talvez? Então, como você vê, né, o cinema brasileiro hoje, o cinema contemporâneo, essa relação com o público? A primeira, né, pergunta. Tem algumas ideias que eu sofro muito, assim, para abrir mão delas, sabe? Geralmente eu sou muito aberto e eu tento encarar o cinema como essa coisa mais horizontal mesmo. Se eu não como, assim, o diretor que é o centro das atenções. Acaba sendo assim, né? O festival paga passagem pro o diretor que ganha a fama. Até agora não deu dinheiro, né? Mas eu acredito, não sei. Se bem que o produtor que ganha mais dinheiro do que o diretor, né? Mas, assim, geralmente o diretor é que tudo se concentra ao diretor. Eu não acredito tanto nisso. Na verdade, o que eu quero construir é outro tipo de cinema, entendeu? Mais comunitário, mais horizontal. Então, baseado nisso, eu não posso acreditar que eu escrevendo um roteiro aqui no meu apartamento, eu vou fazer uma verdade absoluta e vou filmar daquele jeito, estruturado, e vai acabar um filme do jeito que eu quis, porque eu sou um gênio. Eu não acredito nisso. Mas eu também não estou falando, em momento algum, eu estou falando que esse fato de você escrever o roteiro, estudar para escrever o roteiro, não é importante. Eu não estou falando isso. Na verdade, quanto mais você entende isso, mais forte pode ficar lá no final, entendeu? O que eu tô falando é que na hora de filmar pode dar tudo errado. Mas aí sou eu também, sabe? Tem gente que é bem... que já é mais... como é que posso falar? Fechado mesmo, né? Eu esqueci a palavra que fala isso.
que metódico, é aquilo e pronto, fala do jeito que eu escrevi e pronto. Mas eu sou totalmente ao contrário, eu gosto da confusão mesmo. Se der tudo errado, eu vou inventar a cena ali na hora mesmo, entendeu? Lógico que tem algumas coisas que eu sofro muito, entendeu? Para abrir mão. E tento levar como eu imaginei. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, assim, sobre a última colocação que você falou, isso aí já tem sido discutido há muito tempo, né? E eu acho que a discussão é um pouco errada. Não é que é errada, válida, mas não leva a gente para lugar nenhum, porque vai ficar de um lado as pessoas falando assim, as pessoas deveriam consumir mais filme brasileiro, os filmes brasileiros são bons, mas aí não tem espaço de exibição. E aí é a mesma história, por exemplo, da pisadinha que tá rolando aí no mundo. E não, as músicas que a gente ouve no rádio. Tem tantas outras músicas boas pra caramba, mas a gente só escuta as mesmas coisas. E a gente fala assim, não, mas as pessoas gostam disso. Mas não é que elas gostam disso, é porque elas só têm acesso a isso, né? Aí você vê, por exemplo, o Bacurau da vida, que coloca o Bacurau na tela quente, velho, todo mundo gosta. E é um filme confuso pra caramba, né? Não é? Bacurau não é confuso, velho? Não é outra proposta de filme, assim, não é aquele filme de ação hollywoodiano, é outra coisa aquilo ali. Tem uns diálogos estranhos, né, tal. E o povo gosta disso. Esses filmes que eu faço, as pessoas lá da minha cidade tiveram oportunidade de ver e falar, não, isso aqui é legal pra caramba, eu me vi ali, isso aqui é uma obra de arte, isso é maravilhoso. Só que também é um discurso muito bonito e ninguém vai pegar os filmes independentes brasileiros e pôr lá na Globo. Ninguém vai fazer isso. A gente vive num mundo capitalista, né? Pra caramba, velho. E o Deus desse mundo é o dinheiro. Então, tudo que está relacionado a mais dinheiro dita as regras do jogo. Só que eu vejo também que, por exemplo, uma crítica muito amorosa para nós que estamos fazendo filmes. Sai, por exemplo, a seleção do Festival de Tiradentes, da Mostra Aurora, que todo mundo quer saber, né, velho? Qual filme vai ser exibido na Mostra Aurora? Beleza, 10 filmes, 7 filmes. Aí os nomes dos 7 filmes estão ali. Aí você vai procurar o trailer, um teaser desses filmes. Você não acha nada, velho. Parece que os caras que estão fazendo filme, eles estão escondendo tudo, velho. É proibido postar qualquer coisa do filme. Então, eu acho também que aí tem um pouco de problema de comunicação. Mas eu também tô falando um cara que tá começando agora, né? Deixa eu fazer alguma coisa primeiro para falar, não, é assim, ó, e eu testei e deu certo. Mas eu tô falando de alguém que pensa que dá para fazer diferente, entendeu? Porque eu vejo que, assim, principalmente no cinema alternativo, esse autoral que a gente está acostumado a assistir, brasileiro, são pessoas que não conversam muito a conversa do povo, entendeu? Tem alguns debates, velho, que você para ouvir e fala, nossa, tá pesado esse debate aqui, sabe? As discussões, sabe? Eu acho que agora que tem muita gente de aglomerado fazendo filme, e filme bom pra caramba, o povo não tá brincando de fazer filme mais ou menos, é um filme melhor atrás do outro. Eu acho que esse cinema que tá vindo agora, com as câmeras mais baratas, com menos orçamento, ele vai conquistar um lugar maior. Isso é uma coisa que eu acho, entendeu? E daqui a um tempo, os brasileiros vão começar a ver esses filmes, que falam mais da realidade brasileira, né? Porque também você vai... Se bem que, assim, esses filmes, Minha Mãe é uma Peça, não fala muito a vida do brasileiro, né? Ou fala? Fala, né? Porque geralmente é classe média, né? As histórias são de classe média. Fala de um certo público, conversa, acho que com um público que é um estilo, acho, narrativo muito próximo a produtos televisivos, focado, não é a imagem necessária, diversificada do povo brasileiro, né? Então... tem essa questão. Mas eu concordo com você, acho que é uma questão de disputa pelo acesso, pela exibição, pela distribuição dos filmes, e as pessoas precisam ser democráticas nesse início para serem vistos mesmo e não ficar escondendo o ouro para alcançar mais pessoas, né? Só falar uma curiosidade, rapidinho. Assim, o Retirado para o Coração Bruto, meu primeiro filme, eu que já tenho um repertório, eu sei o que é novela vague, sei o que é o neorrealismo italiano, sei o que é dogma, sei muita coisa, eu sei, velho, eu tenho um repertório, eu estudei isso.
Eu acho o Retirado para o Coração Bruto estranho e não tão degustável assim. Mas a gente lançou ele no canal Meteoro, que é um canal mais popular, que muitas pessoas ali estavam vendo um curta pela primeira vez na vida. Eu falei, não, velho, talvez isso não vai dar tão certo. Mas aí, se você for ver, digita Retirado para o Coração Bruto no YouTube para você ver. É um filme escuro, a imagem não é bonitaça como um filme de Hollywood. E se você vê o tanto de comentário de gente que nunca viu um curta e não está acostumado com isso, que gostou do filme, entendeu? Eu acho que, assim, é só pôr. Lógico que tem muitos filmes nossos que é muito difícil de assistir, né? Mas os filmes que conversam um pouco aí com o público, se colocar na tela quente, o povo vai gostar. A iniciativa do Meteoro, aliás, bom, eu queria pontuar aqui só uma coisinha, ressaltar a importância mesmo do Festival de Tiradentes, né, ao longo aí dos últimos anos, né, que ganhou o júri popular, né, eu acho até que eu estava lá, né, com certeza que eu vi, e eu tenho um palpite, eu falo assim, eu acho que esse filme vai ser premiado. E foi o Retirada, né? E aconteceu também em outros festivais, assim, que eu às vezes eu tenho um palpite que pelo menos de júri popular, né? Mas assim, ressaltar a importância que teve Tiradentes como janela de exibição que tem, né? Até hoje, né? Para novos cineastas, como o Marco falou, todo mundo está aguardando ali os selecionados da Mostra Aurora, né, e também do encontro, né, que o festival propicia ali. Foi lá, foi em Tiradentes que eu conheci o trabalho do Marco, o trabalho do Afonso Cho, o trabalho de N outros cineastas brasileiros contemporâneos, né, que estão com uma carreira brilhante, né, nacional e internacional. E também saudar aí essa iniciativa do Meteoro de fazer esse festival de cinema, né? Que foi realmente, eu acho que é um canal de comunicação, ainda mais agora em tempos de pandemia, para manter vivo esse diálogo, né, do cinema brasileiro com o seu público, né? Porque de fato, eu vi lá, acompanhei a estreia do Retirada lá, depois vi sua entrevista também, né, Marco? Agora, eu ia te perguntar um pouco na esteira disso. Você está preparando um próximo filme. Você comentou a respeito das dificuldades de produção, né, de financiamento, de editais, que você falou. Aliás, isso é fantástico que você, com a carreira que você tem, você não ganhe um edital, você falou. Uma coisa assim, é isso mesmo? Isso, na verdade, eu falo isso com uma tristeza no coração, porque é insólito, assim, é surreal, né? Porque, afinal de contas, os seus filmes foram exibidos nacional e internacionalmente, ganharam vários prêmios importantíssimos, né? E você teve essa frustração, e você tem essa frustração, né? Só completando o que você falou antes, eu acho que essa Mostra Meteoro de Curtas é uma das iniciativas mais legais que está tendo no momento, porque mostra os curtas para pessoas que nunca viram curtas, né? Direto no YouTube, sem filtro nenhum. É isso aqui, velho, ó, pô. E sem selecionar muito o público, né? Do tipo assim, esse aqui é um canal para o pessoal que conhece a Cinemateca Brasileira. Aí vai lá, acessa e vê o filme. Não, é um canal do YouTube que tem um público mais amplo, né? Então, realmente... Fura muito a bolha. Isso foi ideia do Léo Martinelli, que é um realizador também muito talentoso. Sim, lá do Rio, né? E eu achei muita generosidade, assim, do canal abrir esse espaço. É uma ótima iniciativa. Quantos editais... Pode falar. Fala do edital. Vou falar, então. Assim, eu já levei muito não de edital, sabe? E o último foi do edital do Banco Estadual de Minas Gerais, que ia contemplar 20 projetos. Imagina, o Banco Estadual de Minas Gerais não tem edital. Tem um edital só do banco, BDMG.
Aí eles vão selecionar 20 projetos. Eles selecionam 18 projetos de Belo Horizonte, velho. 2 do interior. No mínimo, tinha que falar, não, velho. Mesmo que fosse caridade, vamos colocar 5 projetos do interior, sabe? Ou 10 do interior, né? Eu achei a pior mancada que já existiu. E era por R$6.000 também. Se fosse pelo menos 100 mil reais, né? Igual em São Paulo, Brasília, Pernambuco. Não, sem dúvida. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, você está com um projeto aí novo, né? Como que você está antevendo aí a janela de exibição para o teu novo projeto e também a possibilidade de financiamento? Porque uma coisa também que me veio à cabeça, Marco, é o seguinte, com a carreira que você já fez, né? Tendo sido premiado em Gramado, tendo sido premiado em Tiradentes, em outros festivais e tendo filmes circulando no exterior, você também pode obter financiamento via iniciativas estrangeiras, né? Assim, tem linhas de fomento da União Europeia, às vezes da Espanha, da Holanda, que às vezes abrem a França, né? Você já pensou nisso? Como que você vê isso e como que você vê o futuro dos seus filmes em termos de exibição? Porque a gente está nesse contexto de pandemia, né, que tudo bem que uma hora vai modificar, mas não sabemos se vai retomar, né, exatamente como era antes, muito provavelmente não. Como que você vê a exibição e a viabilização, né, financiamento dos seus filmes daqui para frente? Eu estou no exato momento de estruturar as coisas. A gente abriu uma empresa lá em Belo Horizonte, eu junto com o Rodrigo Meirelles, que é um realizador também, Marcelo Lin, outro realizador, e a gente abriu o CNPJ agora, para daqui 3 anos, talvez, a gente já vai começar a ganhar editais. Currículo, assim, já tem muita gente que chancelou isso que eu estou fazendo. Por mais que lá em Minas, assim, você não recebe um pingo de incentivo de lugar nenhum, de nada mesmo, assim, eu fui convidado para vir aqui hoje, né? Esses filmes já viraram objeto de mestrado, entendeu? Isso assim, é importante também, né? Alguns dos seus filmes foram objeto de pesquisa de mestrado, né? Assim, às vezes eu me pergunto, será? Não é possível que esse rolê todo que eu já dei não significa nada, não é possível. Mas, assim, eu tenho os meus projetos de longa, que eu estou trabalhando com pessoas também, outros produtores, só que eu estou nesse exato momento agora, né? Eu estou conversando com uma produtora também da Holanda, sabe? Que já trabalhou no Huber Baus lá. Huber Baus. Eu já recebi convite de um produtor de Portugal também, para ele conseguir fundos para mim e tal. Então, eu estou nesse exato momento de decidir essas coisas. Já era para eu ter um longa, só que como mudou o governo em 2018, né? Foi 2018, 2018. 19. No início de 2019, eu acho. Foi 2019. Nossa, parece que a gente está sofrendo há tanto tempo, né? Só de 2019. Então, assim... A gente está, né? Desde 2016 estamos sofrendo. Já era para eu estar com o meu longa já, porque eu faço filme um pouco mais barato e mais rápido, e com outra proposta, dialogando um pouquinho mais com o público do que geralmente a galera faz, que é filme muito caro, muito autoral e muito pro próprio umbigo. Não estou falando isso criticando, não. Cada um faz o que quer, mas assim... É outra proposta, isso que eu estou propondo aqui. Só que realmente, além dessa dificuldade toda de financiamento do Brasil inteiro, veio a pandemia que regaçou mais ainda. Então, eu cheguei no pior momento, eu acho, do cinema nacional. Agora, eu tô com esse novo curta trincando, assim, uma ideia boa pra caramba, precisando de pouco dinheiro para fazer esse filme e querendo fazer rápido. Mas aí eu também estou esbarrando, estou mandando e-mails, não recebo resposta, entendeu? Então eu tô nesse processo, Se não rolar patrocínio direto, porque assim, edital eu realmente pedi esperança mesmo. Porque eu não quero esperar até ganhar o edital. Eu sei que se eu dedicar isso 1 ano, 2 anos, eu vou fazer esse curta, mas
Sim. Eu tô tentando um patrocínio direto, entendeu? Já que é pouco dinheiro. Uhum. Então é isso, cara. Pra longa, eu já tô chegando quase no limite de fazer o filme com o próprio braço, mas também eu tô trabalhando isso paralelamente, de pegar os fundos internacionais, entendeu? E Isso em é legal. breve, quando eu também começar a mexer com edital, velho, ninguém vai me segurar, velho. É verdade. Sério, velho. E crowdfunding, você já pensou em usar? Eu já fiz um crowdfunding em 2015 e foi péssimo, porque eu sou muito orgulhoso e não gosto de pedir nada a ninguém. Então, assim, eu não gosto de ficar pedindo, velho, porque quando eu peço alguma coisa, automaticamente eu acho que eu tô devendo alguma coisa para aquela pessoa, entendeu? Particularmente, eu não vou. Eu sei que é um bom caminho, mas o orgulho não deixa, né? Fazer um crowdfunding. E não, bom, é uma coisa a se pensar, né? Porque muita gente está encontrando nisso, pelo menos uma parcela de financiamento, né? Não tudo, mas uma parte, pelo menos. Né? Eu queria ter essa coragem de fazer o crowdfunding, velho. Mas assim, o orçamento dos meus curtos são tão baixo que talvez não valha nem a pena esse corre todo, sabe? Se eu chegasse perto de uma pessoa que tivesse uma grana para investir no filme, e é 1 minuto que eu falava, velho, eu quero fazer isso e isso, com isso aqui, ó, um plano aqui é isso e isso, para isso e tal. A pessoa pega o dinheiro e põe, entendeu? Só que eu não estou conseguindo acessar essas pessoas. Não sei se é porque também virou o ano agora, a gente está na pandemia, todo mundo está meio que... A coisa da pandemia abalou muito, né? Todos. E outra coisa, os cortes que a gente está. É o problema político também, né? A gente acaba caindo nisso. Os cortes que a gente teve, né? De fomento à cultura e à própria ciência, né? Por incrível que pareça, né? Quando o Brasil mais precisa de ciência, é o momento em que ele menos está investindo em ciência, né? Então, e arte também, né? Então, assim, é um momento triste que a gente espera que passe logo, né? Agora, eu acho que você falou que chegou num momento inapropriado, acho que não, Marco. Acho que você despontou aí o seu primeiro curta, o Retirada de 2018, né? O Retirada para um Coração Bruto, né? Na verdade, não. O seu cinema emerge num momento bastante importante, favorável. Outro dia a gente estava conversando com o Maurílio Martins e ele ressaltou isso, como é que num momento de obscurantismo do Brasil, né, em vários sentidos, e de penúria de financiamento e tudo mais, o Brasil teve muitos filmes reconhecidos no exterior, de extrema qualidade, né? Ele citou o caso da Casa Invisível, do próprio Bacurau, mas de outros também, que foi o ano 2019 foi um ano que teve assim uma exposição de cinema brasileiro no exterior assim bastante acentuada. Então acho que não, acho que você está numa onda surfando aí uma onda junto com uma geração. A onda é braba, a onda é alta, é perigosa, mas também é daí que vai você vai ter uma visão incrível aí, vai ter vai atingir aí um feito, né, grande, né, que eu acho que é o cinema brasileiro que está na mão de vocês aí nos próximos anos, né, que com certeza a gente vai ter ele vai ajudar a gente a superar esse período, né. Então, Marco, eu acho que você deve estar cansadíssimo. Vou encaminhar aqui para o final. Vou pedir se alguém quiser uma pergunta de última hora, coloque aqui. Enquanto isso, eu vou fazer uma última pergunta bem estúpida, talvez, porque você já deve ter sido perguntado muitas vezes sobre isso, mas é meio que obrigatória. Você vindo lá de Codesburgo, como que você vê a herança do Guimarães não só no teu cinema, eventualmente, mas porque quando fala em Codesburgo, a gente pensa no Guimarães Rosa, né? E, na verdade, tem muita coisa, né? Tem aqueles meninos lá que você falou, tem a coisa do quartzo, né? Tem aquelas crianças ali que moravam na frente da sua casa, né? Então, tem todo um universo que quem não é da região não conhece, que é absolutamente fascinante. Fala para a gente um pouquinho aí do que é Guimarães Rosa aí para você e para o teu trabalho.
Para mim, ele o Guimarães é o maior escritor da literatura brasileira. Gênio. Nossa, cara, um gênio. Era um ET, né? No caso. Porque o cara falava 8 línguas, entendia outras 16. Parece que era um cara que tinha um coração muito bom, né? Ele era cônsul lá na Alemanha, salvou um monte de judeu naquela época. E tem uma relevância, assim, não precisa nem falar, né, do legado que ele deixou. Além de ser o meu escritor favorito, o meu livro favorito é O Grande Sertão Veredas. Não estou falando isso porque eu nasci lá, não, mas eu acho que a forma como ele escreveu o que eu ouvi a vida toda antes de conhecer ele, e eu li aquilo e falei, não, velho, tô entendendo isso aqui tudo. Essas frases todas misturadas, que só os mais velhos falavam, ele escreveu aquilo ali tudo, e eu lia e falava, não, isso aqui é isso aqui mesmo, tal. Me tocou profundamente. Agora, nos filmes eu tentei o máximo sair fora, né? Tanto que, por exemplo, nunca participei da Semana Rosiana, que é o evento que tem lá, entendeu? Nunca, velho. Ninguém nunca falou assim, velho, tem um cara aqui em Codesburgo que faz filme. Uhum. Não tive esse reconhecimento. Só ganhei eu acho que teve uma salva de palmas dos vereadores, graças ao vereador Paulo Gordo, lá da minha cidade. Eu ganhei uma plaquinha da prefeitura de Cordeirópolis, mas não ganhei a plaquinha da minha cidade. Então, Cordeirópolis assim, é aqui, não é aqui perto? É do lado de Santa Gertrudes. Sim. Uhum. Os vereadores de lá me deram um quadro assinado, falando parabéns pelo seu conquista. O pessoal de lá fizeram uma amostra com meus curtas do Ateliê Pé Vermelho, e os vereadores também deram uma salva de palmas. Eu fui mais reconhecido em Cordeirópolis do que em Cordesburgo, uma cidade do interior de São Paulo me reconheceu mais do que Cordesburgo. Mas assim, também não estou caçando reconhecimento, eu quero o dinheiro para continuar fazendo filmes e encarar isso como ofício e usar o cinema como uma ferramenta de transformação social, porque não é só eu que tenho que ganhar, todo mundo que faz os filmes juntos tem que usufruir disso também. Esse é o meu sonho. Uhum. Então, finalizando, assim, vai ter uma surpresa muito doida aí, velho, porque são 5 curtas que eu tô fazendo. Eu já te contei esse segredo, né, que tem um bônus. E esse bônus todo mundo tem que assistir, que vai ser um filme muito doido. Que vai linkar todos os 5 curtas. Olha aí, então fica o anúncio aí para todo mundo, convite para todo mundo ficar atento aí a isso. Ô Marco, eu vou fazer a última perguntinha aqui, bem objetiva do Alexandre Scarpelli, 2 perguntinhas bem objetivas. Quem é o seu Osório e se a banda Oxiurus existe mesmo? Na verdade, o Senhor Osório, quem faz o Senhor Osório é um meu amigo chamado Manuel do Norte. É um poeta lá da cidade. Eu sou amigo dele desde cedo, desde quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E a gente cresceu junto. Quando eu ia fazer o primeiro filme, eu chamei ele. Osório, eu falei, Manuel, escolhe um nome aí para o seu personagem. Eu conheci, ele estava lá em Tiradentes. Isso, tava lá. É. Aí ele falou, não, Osório é um nome bonito. E a mulher, como que chama? Zora. Aí ele inventou o nome da mulher de Zora. Mas aí, legal a pergunta do Oxiurus, porque, assim, na verdade é tudo documentário aquilo ali. Aquilo ali eu só liguei a câmera e a nave apareceu de verdade, velho. Não tem montagem nenhuma ali, não. A banda Oxiurus era uma banda dos meus amigos de escola, do Rodolfo, do Vitinho, do Pezão. Então, assim, existia a banda lá mesmo. Que é do filho daquele moço que vende a pedaleira pro seu Osório, do Rodolfo Goulart. Banda Oxiurus, na época que rock era mais tocado no Brasil. Então tem esse lado, é documental mesmo, existe. O filme é todo documental. Até Maravilha. A nave é verdade. É isso aí. Maravilha. Bom, então vamos encerrar, né? Eu, mais uma vez, então, agradeço muito a todos aqui que estão conosco, que participaram desse bate-papo aqui com o Marco Antônio Pereira. Agradeço muito ao Marco
pela generosidade em participar, em dedicar esse tempo, essa energia, aí esse bate-papo com o nosso público, com nossos alunos, né, da pós, da graduação, lá da Unicamp, e também temos visitantes aí, ilustres aí, temos a Camila, né, do pessoal Tiradentes, temos outros espectadores aí que se juntaram a essa tarde muito agradável aqui nesse bate-papo com o Marco Antônio Pereira. Agradeço, então, de coração, Marco, e desejo todo sucesso a você aí, continue dessa forma, bastante apaixonado pelo cinema, né, e pelas pessoas, como você né, porque a gente vê que isso transparece nos seus filmes. Obrigado, Alfredo, obrigado, Natasha, obrigado a todos os alunos aí da pós-graduação, obrigado a todos que assistiram, um beijo para o repórter Abelha, lá da Bahia, para o pessoal lá de São Luís do Maranhão também, e para todos que estão lá em Cordisburgo. Maravilha. Então, muito obrigado, Marco, um grande abraço para você, ficamos em contato, então, como sempre, né, acompanho o seu trabalho aí, desde que nos conhecemos em 2018. Um grande abraço a todos e fiquem com saúde, protejam-se, né? E espero que nos reencontremos em breve aí em outros eventos e até presencialmente. Vida longa aí ao cinema brasileiro e à nova geração de cineastas da qual o Marco Antônio Pereira faz parte. Fiquem com saúde. Abraços. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.